Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de criminalística. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Começamos o estudo da criminalística em relação ao DVI, ao desastre, identificação de vítimas de desastres em massa. Falamos um pouco das fases que irão constituir, os procedimentos preliminares, e agora iremos propriamente adentrar algumas fases. Antes disso, antes de iniciarmos a perícia de local e as fases propriamente ditas, precisamos realizar a avaliação de risco ou de perigo, fazer um levantamento da estabilidade da cena do local, se há risco de queda, de desmoronamento ou o que quer que seja. Essa avaliação de risco, então, ela é realizada e posteriormente será feito um planejamento preliminar para gerenciamento. Esse planejamento contemplará, então, os objetivos e metodologias para registro, remoção de bens e pessoas, identificações de os membros externos. Então, basicamente, será feito ali um comitê, onde esse gerenciamento da cena será, um gerenciamento preliminar da cena será realizado, certo? E, finalmente, daremos início à fase 1, que compõe, basicamente, a cena ou o local do evento. Lembrando, a fase 1 do DVI só inicia após o final dos resgates. Por quê? Porque os procedimentos preliminares, a primeira coisa ou a coisa mais importante é o resgate dos sobreviventes para minimizar a perda das vidas. A segunda coisa é a compreensão integral do evento e sua magnitude, ou análise de risco. E a terceira, e agora então iremos iniciar o levantamento de informações, que basicamente será contido dentro das fases. Então a fase 1, propriamente dito, a cena ou local do evento só irá iniciar após o final dos resgates. E é nesta fase que teremos então o contato com os bens e os restos mortais. É uma fase caótica e desorganizada. É necessário, portanto, desenvolvermos um plano estruturado de busca e localização. A partir do mapeamento da cena e protocolos de busca. Então, delimitação da área vasculhada, mais o processamento dessa área por uma metodologia, então será um processamento metódico. Definição de rotas de entrada e saída para adentrar o local do desastre do evento. Rastreamento em linhas e colunas, que são aquelas formas de busca por vestígios em linhas e em colunas, em grade. Então, a busca em linha e em grade, e nesta fase, então na fase 1, no local do evento, serão usados bandeiras, plaquetas e etiquetas, além dos EPIs, não é mesmo? EPIs e recursos como drones, mapas, LiDAR, a equipe de recuperação e coleta de vestígios. Então, a fase 1 é a fase onde nós estamos identificando o primeiro contato com os bens e os restos mortais. Estamos adentrando ao local do evento da catástrofe, através de uma definição de rotas de entrada e saída. E quem realizará todo esse procedimento é a equipe de recuperação e coleta de vestígios. Os princípios dessa fase 1 serão a execução, a reassociação dos restos mortais. A reassociação de restos mortais é competência do médico legista. Só ele pode juntar o bracinho com a perninha e dizer que esse bracinho e essa perninha são desta pessoa. Esta é a competência do médico legista. A análise será feita por um perito da área específica. Análise de drogas, perito no laboratório. Enfim. O coordenador, ele irá ordenar, irá determinar a ordem das coisas. Os remanescentes humanos, então, serão enviados para identificação e serão padrões de DVI. E os vestígios
serão todos acondicionados em um centro de coleta e recuperação de vestígios, conhecido como mortuário. Então, todas essas são características da fase 1, a fase do local do evento, a fase onde será criada uma equipe de recuperação e coleta de vestígios, que irá proceder às buscas em linhas e em grade, utilização de bandeiras, plaquetas e etiquetas. E tudo que for recolhido, for encontrado, será levado ao mortuário. Esta foi a fase 1 do DVI. Iniciaremos agora o estudo da fase 2. A fase 2 é a fase pós-mortem. Na fase pós-mortem, nós teremos então um outro coordenador, o coordenador de fase 2, o coordenador pós-mortem. A fase 2 ela ocorrerá dentro do mortuário, o mortuário que foi criado na fase 1. A fase 2, pós-mortem, identificado como PM, terá uma etiqueta rosa. Tudo que foi encontrado na fase 1, que foi levado ao mortuário, será identificado na fase 2, na fase pós-mortem, com uma etiqueta rosa. Esse é um detalhe muito importante. A fase 2, fase PM, terá uma etiqueta rosa. E nessa etiqueta do PM terão as seguintes informações: PM, país, um código de barras e um subitem de identificação, subidentificação. Tudo isso irá compor um código dentro da etiqueta rosa para cada item presente no mortuário. Em caso de corpos, eles deverão ser mantidos entre 4 a 6 graus. Em casos prolongados, aí sim serão congelados a menos 14 graus. Lembrando, é vedado o uso de gelo seco, pois o gelo seco causa queimadura nos corpos. Outra questão é não usar água nem gelo sob contato direto com os corpos, porque eles podem queimar ou eles podem inchar o corpo. Iniciando agora os estudos e os métodos de identificação presentes na fase 2, na fase pós-mortem. Nós teremos métodos primários, como a coleta de impressão digital, é um método positivo. Nós teremos os métodos odontológicos e o método de DNA. Por que o DNA é negativo e a impressão digital é positivo? Porque a predileção do método é a impressão digital. Uma vez que a impressão digital tem as características PIL-PC, que são características biológicas. Por exemplo, a perenidade, a imutabilidade e a unicidade são características da impressão digital. Enquanto que ela também, além das características biológicas, ela possui características técnicas, como a praticabilidade e a classificabilidade. Todos esses são características da impressão digital, que é o método de identificação primário elencado para iniciar as identificações. É o principal deles. Sempre iniciamos, então, pela coleta da impressão digital, se possível for. Esses foram os métodos primários. Agora, os métodos secundários de identificação dos corpos ou das pessoas serão basicamente tatuagens, marcas, vestes e o reconhecimento. É uma segunda etapa, um método secundário de identificação. Com relação às impressões papilares pós-mortem, ainda estamos dentro da fase 2, fase PM. As impressões papilares poderão ser dos dedos, das palmas, da planta do pé. Uma vez que todas essas superfícies possuem cristas de fricção, e são a partir dessas cristas de fricção que são coletadas as impressões papilares. Essas impressões papilares poderão então ser fotografadas, poderão ser coletadas através de tinta e papel, ou através de pó revelador, ou ainda em lâminas transparentes, folhas de acetato. Em caso de pele aderida,
mais soltura da epiderme, será utilizado o pó, que é para realizar o decalque. Casos de impressões palmares, se a pele estiver solta, será recortada essa pele e será limpo. Depois será seco com álcool isopropílico. Depois de proceder toda essa limpagem da crista papilar, então, será coletado através da técnica de pó, a técnica do decalque. Por fim, se essa pele estiver danificada, então nós iremos utilizar acetona nessa pele danificada, iremos realizar a retirada da pele, da epiderme no caso, e procederemos à coleta da impressão papilar diretamente na derme. Desta forma que é realizado. Essas são basicamente as formas de identificação pela impressão digital, que é um método primordial para a identificação das vítimas de desastre. Caso não tenha sido possível realizar a identificação pela impressão digital, nós poderíamos ainda utilizar a técnica de DNA ou a técnica odontológica. A técnica odontológica, ela irá levar em consideração formulários, segundo a nomenclatura do FDI, através de coletas de radiografias odontológicas. Manter a maxila e a mandíbula no lugar é muito importante para que seja feita essa identificação através dos princípios odontológicos. Manutenção para exames radiográficos. Então, a mandíbula e a maxila da vítima deverão ser mantidas para fim de comparação com o exame radiográfico. Ainda, comparação para registros antemortem, que serão registros amarelos, serão os registros da próxima fase. Um dossiê do pessoal, mais um checklist antemortem, são coisas da próxima fase. E equipes vão aos locais para obter registros de identificação e entrevistas. Basicamente, eles vão às clínicas odontológicas para obter exames anteriores das vítimas, para que sejam utilizados na próxima fase, na fase antemortem. Mas ainda dentro da fase pós-mortem, temos então a última técnica, até aquela que é utilizada em último caso, é o ultima ratio a ser usada. Ou seja, em último caso, nós procederemos à identificação dessas vítimas através do DNA. Para fins de DNA, nós precisamos refrigerar os corpos, as amostras, e nunca usar formol. Se for usado formol, não poderá ser procedido à identificação por DNA. Conservar em etanol ou solução saturada de NaCl. As amostras, então, serão conservadas em etanol e em solução saturada de NaCl, nunca em formol. Em caso de putrefação, serão necessários, então, que as amostras de DNA sejam oriundas de ossos densos. Em caso de vítima íntegra, ou seja, ela não está em putrefação ainda, poderá ser obtida a coleta do DNA através da mucosa oral. Caso a vítima esteja destroçada, serão necessárias então a coleta de materiais de sangue, músculo, ossos e dentes. E no caso de uma vítima carbonizada, muito interessante e peculiar, esse tipo de coleta será realizada a coleta de um suave e de uma mucosa. Só que dessa vez não mais oral, porque ela foi carbonizada, será uma mucosa da bexiga, que é um órgão interno. Então essas são as formas de identificação primária realizadas na fase 2, na fase pós-mortem. E por fim, brevemente, um relato base com relação à fase 3, a fase antemortem. O que ocorre nessa fase? Ocorre a coleta e o registro de informações. Existe uma equipe, um coordenador antemortem que irá estruturar e centralizar essas ações. Eles vão basicamente nas clínicas odontológicas, enfim, vão fazer o levantamento de informações daquela lista de pessoas que estavam presentes no desastre aéreo, por exemplo, e irão armazenar essas informações todas. Então, farão a coleta e o registro de informações de forma célere a partir da lista de sobreviventes, feridos e óbitos. Esse conjunto de informações registradas
comporão posteriormente um checklist amarelo, será uma ficha amarela, que é oposta, que é diferenciada com relação à fase 2. A fase 2, que é a fase pós-mortem, a identificação era rosa. No caso da fase 3, antemortem, a identificação é toda em amarelo. Que é basicamente essas questões de levantamento de informações, através de entrevistas, formulários, registros odontológicos, impressões papelares, coleta de DNA de parentes de primeiro grau, ou seja, de mães e filhos das vítimas. Serão registrados tipo 1 e não registrados tipo 2. Por exemplo, veículos, celulares ou itens pessoais. Então aqui nós temos uma identificação das informações obtidas. Se elas forem informações registradas, serão de tipo 1. Se não for registrado, por exemplo, foi um celular da pessoa, foi um veículo, foi colhido de uma escova de dentes da pessoa. Aí no caso, da vítima, né? No caso será uma informação tipo 2. Então basicamente esse é um overview de toda a questão do DVI, do desastre. Finalizando com relação ao antemortem, que é a fase 3, onde o checklist é amarelo. Temos ainda a fase 2, pós-mortem, checklist rosa. E por fim a fase 1, que é a análise inicial da cena do local do desastre.